A pobreza que eu carregava não estava no saldo bancário, estava nas minhas crenças. Aprendi isso no dia em que percebi que todas as compras que eu fazia tinham o mesmo destino. Um meio sorriso que durava até a próxima fatura. Foi assim que descobri 5 atitudes simples que mudaram meu dia a dia sem custar um único real. E não falo de truques financeiros ou fórmulas mágicas. Falo de escolhas silenciosas que mudaram minha relação com o tempo, com o desejo e com a própria paz. Vou te mostrar as 5 dicas que transformaram minha vida sem gastar um real. Cada uma delas é prática, testável e pensada para quem quer menos ruído e mais clareza, sem precisar esvaziar a conta ou se isolar do mundo. Se essa promessa faz sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui vou trazer outras coisas práticas como essa, semana após semana. Você já reparou como o consumo muitas vezes funciona como um atalho emocional? Compramos para nos sentir melhor, para celebrar, para punir, para preencher um silêncio. No começo, a compra dá um alívio palpável. Depois vem a fatura, o arrependimento e, frequentemente, um ciclo que se repete. A publicidade e a comparação social são como uma fita contínua que nos empurra para a próxima solução rápida. E é aí que mora a armadilha. O alívio é momentâneo, a satisfação é fugaz e o tempo que gastamos correndo atrás de coisas é tempo que nunca volta. Minha história não é diferente da de muita gente. Durante anos eu acreditei que a vida melhoraria com objetos, experiências constantes e um ritmo de consumo que me fazia sentir por dentro da vida. Tinha roupas que usava uma vez, gadgets que ficaram na gaveta, assinaturas que renovavam sozinhas enquanto eu sequer lembrava que existiam. O problema não era gastar para tapar um buraco interno. E foi preciso perder o fôlego, olhar para as minhas prioridades e perguntar: e se a liberdade estivesse do outro lado de soltar? Foi nessa pergunta que comecei a agir. Não com dramas, não com cortes drásticos e insustentáveis, mas com pequenos testes, experimentos que mostraram devagar que era possível sentir menos urgência e mais presença. Ao contar isso, eu lembro de 2 amigos que cruzaram meu caminho e ajudaram a cristalizar essas ideias: Júlio e Mariana. Eles não são exemplos de perfeição. São pessoas que mudaram porque decidiram agir em vez de esperar a vida mudar por conta própria. Júlio era o tipo que vivia pela aparência. Carro maior que precisava, relógio que dizia algo que ele queria ouvir sobre si mesmo, viagens para postar fotos que gerassem aprovação. Ele tinha dívidas, claro, aquilo que eu chamo de aparência financiada. Um dia, saturado de cobranças e de noites mal dormidas, ele decidiu vender algumas coisas. Começou com o carro que consumia a maior parte do seu orçamento. A decisão foi prática e, estranhamente, libertadora. Sem o carro, ele andou mais, conversou com as pessoas do bairro, redescobriu a cidade. O alívio foi principalmente interno. Menos contas? Sim. Mas, sobretudo, menos necessidade de provar algo para os outros. Mariana teve um caminho diferente. Ela era uma executiva bem-sucedida, sempre ligada, reuniões, e-mails, objetivos. O corpo pediu socorro, uma crise de saúde que a forçou a desacelerar. A mudança veio por necessidade, mas se transformou em escolha. Mariana passou a priorizar sono, caminhadas ao ar livre e refeições sem pressa. Não foi uma mudança de estilo de vida por estética, foi um redesenho de prioridades. O resultado foi menos estresse, mais clareza nas decisões e uma capacidade maior de dizer não ao que não alimentava sua vida. Essas histórias me ajudaram a formular 5 práticas que não custam dinheiro, apenas atenção e disciplina. Não prometem enriquecer sua conta. Prometem liberar tempo, reduzir ansiedade e abrir espaço para que o que é importante, e muitas vezes gratuito, ocupe lugar. Vou explicar cada uma com calma, dizer por que funciona e te dar um passo simples para aplicar hoje mesmo. Dica 1. Decida soltar. Por que funciona?
A decisão consciente de soltar quebra o ciclo do acúmulo automático. Quando escolhemos deixar ir algo, criamos espaço físico e mental. Itens que ficam esperando por uma ocasião que nunca chega ocupam mais do que prateleiras. Ocupam nossa atenção, nosso tempo de arrumar, nosso espaço de memória. O desapego prático reduz o atrito diário e nos lembra que identidade não mora em objetos. Exemplo prático. No caso do Júlio, a venda do carro foi o catalisador. Não digo que todo mundo precise vender um carro, mas sim que um experimento pontual. Escolher algo que pesa no orçamento ou que você carrega só por obrigação social pode revelar o que realmente importa. Ele escolheu um bem de grande impacto e sentiu imediatamente o efeito no orçamento e no ritmo de vida. Microação de hoje. Escolha um item que esteja ocupando espaço. Não precisa ser algo de alto valor. E coloque-o em uma caixa com a intenção de doar ou vender. Tire uma foto, coloque um preço simbólico ou apenas marque a data em que a caixa sairá da sua casa. O objetivo não é maximizar ganho. É testar como a ausência daquele objeto afeta o seu dia a dia. O que observar? Preste atenção em duas coisas nas próximas 48 horas. Como você se sente ao olhar para o espaço liberado e quanto tempo você deixou de gastar arrumando ou escondendo esse item. Muitas vezes, a paz vem muito antes do dinheiro na conta. Dica 2. Pratique gratidão diária, porque funciona. Gratidão muda a lente com que vemos a realidade. Quando passamos a notar o que já temos, a urgência de adquirir reduz. A mente humana tem uma tendência de amplificar faltas. A prática da gratidão corrige essa distorção, trazendo o foco para o que é suficiente. Não é mágica, é exercício. Quanto mais você treina, mais seus desejos perdem a força automática. Exemplo prático. Conheci uma vizinha que todos os dias, ao abrir a janela, listava mentalmente 3 coisas por que era grata. Não eram grandes eventos, às vezes era o aroma do café, o som de alguém rindo do lado de fora, ou a luz entrando no apartamento. Aquilo não eliminou seus problemas, mas mudou seu humor. Para mim, a gratidão foi um antídoto contra a busca incessante de aprovação externa. Em vez de procurar validação fora, comecei a reconhecer pequenas certezas internas. Microação de hoje. Ao acordar, anote mentalmente ou, se preferir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser profundo. Uma cama confortável, uma ligação que me fez rir, um almoço saboroso. O exercício dura menos de 1 minuto e ajuda a desacelerar o impulso de compensar a falta com compras. O que observar? Repare se ao longo do dia surgem menos intenções de preencher com algo externo aquilo que você acabou de nomear. A prática não elimina o desejo, mas cria uma fresta de paz onde a urgência perde força. Dica 3. Gaste com intenção. Por que funciona? A maior parte das compras impulsivas nasce da pressa. Seja para conquistar algo, seja para aliviar uma emoção. Introduzir um filtro entre a vontade e a ação quebra o automatismo. Esse filtro transforma cada compra em uma decisão consciente. Ela é necessária? Ela me serve por muito tempo? Ela traz paz ou só barulho temporário? Exemplo prático. Eu costumava comprar por impulso depois de um dia difícil. Aprendi a esperar. Em vez de fechar o pedido instantaneamente, anotei o item e esperei pelo menos 48 horas. Muitas vezes o desejo passou. Outras vezes, quando a vontade persistiu, percebi que era um gasto alinhado com valores reais, e aí decidi sem culpa. Uma vez, quase comprei um curso online caro depois de uma promoção. Ao aplicar a regra das 72 horas, percebi que o que eu queria era apenas fugir do tédio. Por isso cancelei. Outro dia, quando esperei, comprei um livro que realmente li e usei. O filtro me protegeu de compras que seriam só descarga emocional. Microação de hoje. Antes da próxima compra online, faça 3 perguntas e escreva as respostas embaixo do produto. Preciso disso?
Vai me servir por mais de 6 meses? Essa compra reduz ou aumenta minha paz? Depois, espere 24 a 72 horas antes de concluir. Não é um ritual de vergonha, é um teste de intenção. O que observar? Note quantas vezes o tempo dissolve o impulso. E quando a compra acontece depois da espera, observe se ela tem uma qualidade diferente. Menos urgência, mais coerência com seus objetivos. Essas primeiras 3 dicas juntas começam a reduzir o ruído. Decidir soltar cria espaço, a gratidão altera sua perspectiva interna e o gasto com intenção protege seu futuro eu de arrependimentos. Mas elas também precisam de rotina para se manter. Um hábito não se instala por decreto, mas por pequenas repetições e por ajustes nas circunstâncias. Aqui entra outra coisa que aprendi com a Mariana. A mudança deve respeitar limites. Quando ela adoeceu, não foi preciso arrancar tudo de uma vez. Foi necessário reorganizar. Para alguém que vive muita pressa, uma prática sustentável é essencial. Foi assim que ela começou, devagar, cuidando do sono e da alimentação primeiro, depois abrindo mão de compromissos sociais que consumiam mais energia do que devolviam sentido. A transformação foi progressiva, sem espetáculos, mas sólida. Antes de seguir adiante, vale um alerta prático. Nenhuma dessas ações substitui orientação profissional quando a questão é saúde mental ou física. Se você está em colapso, procure ajuda especializada. As dicas aqui são estratégias cotidianas que ajudam muito em situações de desgaste simples, mas não são remédio para crises profundas. Se as primeiras 3 dicas ressoaram, é provável que você esteja sentindo um misto de alívio e ceticismo. Normal. A mudança real não atua com fogos de artifício. Vem como um aumento de margem na vida. Mais tempo, menos fatura, mais silêncio. Se quiser, vou te passar um pequeno exercício para consolidar o que já foi visto. Ao final de cada dia, durante 3 dias, escreva uma breve nota sobre uma decisão de soltar que você tomou, algo pela qual foi grato, e uma compra que você evitou por aplicar o filtro das 24/72 horas. Esse registro simples é o que permite perceber o efeito cumulativo das pequenas escolhas. Tenho uma memória cotidiana que ilustra isso. Certa vez, após um período de aplicar essas práticas, fui convidado para um jantar onde quase todos comentavam o que tinham comprado de novo. Eu estava com menos pressa e, em vez de me sentir de fora, senti alívio. Não porque eu era superior, mas porque o tema compra deixou de ocupar tanto espaço no meu pensamento. Aquela conversa poderia ter me puxado para o hábito antigo, mas a nova rotina havia me dado ferramentas para permanecer presente. Essas primeiras mudanças também abriram espaço para um tema que aparece em quase todas as conversas sobre consumo consciente. O tempo como moeda real. Enquanto estávamos presos a ciclos de compras, perdíamos horas marcando consultas, resolvendo problemas com garantias, buscando devoluções, justificando gastos. Quando reduzimos o número de itens que entram e saem de nossas vidas, recuperamos algo que não volta, tempo não utilizado para comprar, mas para viver. Esse ganho é difícil de quantificar, mas fácil de sentir. Durante a semana em que testei as 3 primeiras dicas de forma mais deliberada, fiz um experimento simples. Substituí um hábito que me roubava tempo por uma pausa de presença consciente. Ao invés de checar redes sociais no ônibus, eu observava a rua, contava quantas árvores via e deixava a mente desacelerar. O efeito foi surpreendente. Chegava mais descansado e muitos impulsos de compra que surgiam ao longo do dia perderam força porque a busca por distração diminuiu. Ao falar sobre essas mudanças, sempre aparece a pergunta: isso vai me custar renunciar a prazeres? Não. O objetivo não é viver sem coisas ou sem festas. É aprender a distinguir o que acrescenta vida do que apenas ocupa lugar. Gastar por prazer é legítimo. O problema é quando gastar vira muleta para evitar sentir.
Antes de seguir, quero te convidar a um exercício breve e prático que compila o que vimos até aqui. Pegue uma folha, ou o aplicativo de notas do seu celular, e divida em 3 colunas. Na primeira, escreva um item que você pode soltar esta semana. Na segunda, anote as 3 coisas pelas quais foi grato esta manhã. Na terceira, registre a próxima compra que você pensa em fazer e responda às 3 perguntas do filtro. Faça isso agora, rápido. Não pense demais. A intenção é começar a treinar uma nova atenção. Enquanto você faz esse exercício, lembro da história de um amigo que, ao praticar o primeiro passo, percebeu que os sapatos que guardava eram mais lembranças do que necessidade. Ao doar alguns pares, ele não perdeu memórias. Tornou um espaço físico e emocional para novas experiências. Essas pequenas liberdades se somam. Agora, se você já colocou em prática o exercício, deve estar sentindo um leve deslocamento. Talvez um pouco de resistência, talvez alívio. Essa tensão é saudável. É o sinal de que você está rompendo hábitos. E é exatamente nesse ponto que as próximas 2 dicas entram, porque elas falam de investir sem gastar e de recuperar tempo de forma ainda mais direta. Vou entrar nessas 2 ideias a seguir, mostrando como elas se entrelaçam com o que já falamos e como você pode torná-las rotina sem pressa. Dica 4. Invista em você sem gastar R$1. Por que funciona? Investir em si não precisa passar por uma transação financeira. A ideia-chave é realocar energia e atenção para práticas que fortalecem sua mente e seu corpo. Hábitos que, com regularidade, aumentam a sua capacidade de lidar com o desejo de consumo e com o estresse. Quando você aprende algo novo, descansa de verdade ou simplesmente se conecta consigo mesmo, a sensação de plenitude cresce de dentro para fora. Isso reduz a tentação de buscar alívio imediato em compras. Exemplo prático. Depois de vender o carro, Júlio descobriu que podia usar o tempo ganho em deslocamentos para ler pela manhã. Ele entrou em uma biblioteca municipal, sem custo, e começou a pegar emprestado livros que o desafiavam a pensar diferente sobre trabalho e lazer. Aquilo não encheu o banco, mas encheu o dia. O resultado foi sutil. Menos impressões de que precisava mostrar algo e mais clareza sobre o que queria realmente viver. Mariana, por sua vez, quando se recuperou do colapso, adotou caminhadas diárias sem música. Só ela e o ritmo dos passos. A prática não custou nada, mas trouxe espaço mental para decisões mais coerentes. Microação de hoje. Reserve 30 minutos ainda nesta semana para uma atividade que te renove sem custo. Pode ser pegar um livro emprestado, caminhar sem celular por meia hora, escrever uma página sobre um sonho antigo, assistir a uma palestra gratuita online sobre um tema que te interessa, ou simplesmente deitar 5 minutos com foco na respiração. Marque no seu calendário como um compromisso não negociável. O que observar? Repare como seu humor e seu nível de ansiedade mudam nas horas seguintes. Observe se há menos urgência em preencher o tempo com compras ou entretenimento impulsivo. Anote por 3 dias seguidos como você se sentiu antes e depois da atividade escolhida. Por que esse passo é poderoso? Quando transformamos o gasto de energia em investimento interno, criamos um capital psicológico. Mais paciência, mais curiosidade, melhor regulação emocional. Isso não aparece no extrato bancário, mas influencia profundamente as escolhas que você faz diante da vitrine. Dica 5. Valorize e recupere seu tempo. Por que funciona? Tempo perdido dificilmente volta. Gastos com coisas geram demandas, consertos, limpezas, devoluções, manutenção emocional. Ao identificar hábitos que roubam seu tempo e substituí-los por práticas de presença, você recupera horas que podem ser usadas para viver melhor, para se relacionar, para aprender. Tempo é a moeda da vida,
E gastar menos em coisas que consomem tempo produz um retorno imensurável. Exemplo prático. Havia um hábito que eu tinha: perder 40 minutos por dia tentando me atualizar em redes sociais. Não por informação útil, mas por rolar e rolar até sentir que precisava comprar algo. Trocar esse tempo por um café com um amigo ou por uma caminhada mudou meu dia. A conversa rendeu mais do que qualquer post. A caminhada trouxe clareza. Para Júlio, o tempo poupado sem o carro significou mais manhãs com café na vizinhança e menos pressa. Ele reconectou com amigos que antes só via por telefone. Mariana, ao reduzir compromissos que não traziam sentido, recuperou noites de sono e ganhou disposição para decisões mais conscientes. Microação de hoje. Identifique um hábito que rouba ao menos 20 minutos do seu dia. Rolar redes sociais, abrir várias abas sem foco, assistir vídeos aleatórios. Substitua esse tempo por uma ação de presença, conversar sem interrupção com alguém que mora contigo, caminhar sem fone de ouvido, cozinhar algo simples com atenção plena. Faça isso por um dia inteiro e anote a diferença que sentiu. O que observar? Quantas vezes por dia você precisava de uma descarga e agora não precisou? Você se sentiu mais calmo, mais produtivo, mais presente nas conversas? Note também pequenos ganhos práticos. Quanto tempo sobrou no fim do dia e como você o usou? Por que fechar com o tempo? Reduzir o número de coisas que entram e saem da sua vida não é apenas uma questão de saldo. É questão de agenda. Menos coisas significam menos manutenção, menos decisões, menos estresse. O tempo que você recupera é um recurso que permite cultivar o que realmente importa. Como as 5 dicas se conectam, essas 5 ações não são independentes, elas se alimentam. Decidir soltar cria espaço físico e emocional. A gratidão muda a lente sensorial e reduz a necessidade de compensar. O gasto com intenção instala um filtro decisório. Investir em você, sem gastar, transforma tempo liberado em capital interno. Valorizar o tempo fecha o círculo, protegendo esse novo espaço que você conquistou. Imagine cada dica como um pequeno interruptor. Se você acende um, começa a ver uma luz diferente no seu dia. Acende 3, a claridade melhora. Acende todas. Você descreve um novo ambiente de vida. Menos ruído, maior clareza, menos decisões automáticas. Não é um feito instantâneo, é uma progressão prática. Pequenos acertos repetidos geram uma margem, um espaço para respirar. Pequenos caminhos para manter a prática. 1. Faça um registro curto. 5 linhas por dia sobre uma decisão de desapegar, uma gratidão, uma compra evitada, uma atividade interna e um tempo recuperado. Esse diário serve menos para relatar o sucesso e mais para treinar a percepção. Ele revela padrões e progressos que a rotina esconde. 2. Crie lembretes gentis. Um bilhete no espelho com a pergunta: "Isso me dá paz?" Ou um alarme diário intitulando 30 minutos para mim. Pequenos dispositivos externos ajudam até que a atenção fique mais firme. 3. Combine com outras pessoas. Um amigo que também quer reduzir compras e participar do experimento torna o processo mais leve e divertido. Júlio e eu criamos um grupo de mensagem onde trocávamos a foto do item que fomos doar. Era um lembrete e, às vezes, uma oportunidade de rir daquilo que antes parecia tão sério. 4. Proteja seu descanso. Noites bem dormidas diminuem a impulsividade. Se você está exausto, a compra por conforto vira muito mais atraente. Não confunda descanso com luxo. Muitas práticas restaurativas são gratuitas. 5. Recompense com presença, não com coisas. Quando você quiser comemorar, escolha experiências simples que não demandem compra. Um pôr do sol, uma conversa longa, cozinhar para alguém. Histórias que ilustram o efeito cumulativo. Lembro de uma vez, alguns meses depois de começar essas práticas, em que fui à casa de Júlio.
Estava arrumada, com menos objetos ostentatórios e muitos livros espalhados, alguns emprestados da biblioteca. Ele me mostrou um caderno onde anotava trilhas que queria fazer e cafés que gostaria de conhecer. Não eram simples listas de consumo, eram intenções de experiência. Ele havia pago algumas dívidas e, mais importante, não sentia mais a pulsão de preencher o vazio com compras. A satisfação vinha de projetos pequenos e cotidianos. Mariana me contou que, ao priorizar sono e caminhadas, recuperou clareza para renegociar prazos no trabalho. Ela não se demitiu de forma impulsiva. Redesenhou o mês. Isso reduziu a exposição a situações que a deixavam esgotada, e aos poucos, sua caixa de entrada perdeu o tom de emergência contínua. Ela não virou anticonsumo radical. Virou alguém que escolhia o que lhe devolvia vida. Em ambos os casos, o elemento comum foi o acúmulo de pequenas vitórias. Uma caixa devolvida, 3 gratidões escritas, uma compra adiada, 30 minutos dedicados a aprender, horas recuperadas. Esses movimentos, repostos um a um, geraram uma mudança real na qualidade de vida. Um desafio prático de 7 dias. Se quiser transformar isso em teste de verdade, proponho um desafio de 7 dias. Simples, sem custo e projetado para criar um hábito. A cada dia, escolha a microação correspondente. Não precisa ser perfeito, apenas honesto. Dia 1. Soltar. Escolha um item e coloque em uma caixa com a intenção de doar ou vender. Tire uma foto e escreva por que decidiu soltar. Se puder, já deixe a caixa em local visível para você lembrar. Dia 2. Gratidão. Ao acordar, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Ao final do dia, escreva como isso afetou seu humor e quantas vezes a tentativa de compra foi menos urgente. Dia 3. Filtro de compra. Identifique a próxima compra que considera. Escreva as 3 perguntas. Preciso? Vai servir por muito tempo? Traz paz? E aguarde 24 horas antes de decidir. Dia 4. Investir sem gastar. Reserve 30 minutos para ler, caminhar, escrever ou assistir a uma aula gratuita. Escolha algo que alimente sua curiosidade. Dia 5. Recuperar tempo. Detecte um hábito que rouba tempo e substitua por uma ação de presença durante um dia inteiro. Anote a diferença. Dia 6. Consolidação. Repita 2 dos passos anteriores que mais fizeram diferença para você. Faça-os com intenção. Dia 7. Reflexão. Escreva uma página resumindo o que mudou em você, no seu espaço e no seu dia. Faça uma lista de 3 hábitos que quer manter nas próximas 4 semanas. Dicas para o desafio. Conte o que está fazendo a um amigo para criar responsabilidade. Fotografe espaços liberados para ver a mudança. Não se culpe por recaídas. Elas são parte do processo. O que esperar e como medir progresso? Não espere milagres financeiros instantâneos. Espere pequenos sinais. Menos ansiedade ao abrir o armário, mais tempo livre no fim do dia. Decisões de comprar mais alinhadas com seus valores. Meça progresso qualitativo. Como você dorme, quanta clareza tem ao planejar a semana, como muda a frequência de compras por impulso. Use seu diário de 7 dias como a primeira linha de evidência de que algo está diferente. Cuidados e limites. Se alguma dessas práticas dispara emoções fortes ou sentimentos que parecem fora do seu alcance, procure apoio profissional. O objetivo aqui é oferecer ferramentas cotidianas, não salvamentos terapêuticos. Se você tem dívidas que pesam demais, procure orientação financeira profissional. As dicas práticas aqui não substituem auxílio especializado quando há necessidade. Também vale dizer, não confunda menos com privação. Uma vida com menos coisas não precisa ser sinônimo de menos alegria. Pelo contrário, muitos dos momentos mais ricos que encontrei passaram por gestos simples e gratuitos. A meta é clareza, não sofrimento. Pequenos mitos que vale desmontar. Mito 1.
Minimalismo é para quem tem dinheiro. Na verdade, reduzir compra impulsiva tende a aliviar contas. A diferença é que a prática exige constância, não moda. Mito 2. Desapegar é esquecer memórias. Itens não guardam memórias. Nós guardamos. Doar algo pode libertar espaço para novas lembranças. Mito 3. Se eu parar de comprar, vou me privar de prazer. Prazer existe em compras, claro. O que buscamos é discernir prazer que alimenta versus prazer que anestesia. Como transformar isso em estilo de vida? Rotina é a chave. As dicas aqui funcionam melhor quando incorporadas como rituais. Gratidão ao acordar, filtro antes de comprar, 30 minutos semanais para investir em si, uma caixa por mês saindo de casa. Pequenas regras pessoais, como não compro nada nas primeiras 48 horas após sentir impulso, ajudam a criar margem. Faça revisões mensais. No último dia do mês, olhe para suas anotações. O que entrou, o que saiu, quanto tempo foi recuperado. Ajuste regras pessoais conforme necessário. Não é sobre perfeição, é sobre aumentar a margem de escolha. Um convite final. Experimente por 7 dias. Não custa nada tentar. O que você perde é a urgência de agir do modo antigo. E o que ganha pode ser tempo, clareza, sono melhor e a sensação de que suas ações estão alinhadas com o que importa. Se topar, faça o desafio de 7 dias. Não precisa me contar tudo, mas se quiser compartilhar alguma vitória ou dificuldade, escreva nos comentários. Eu leio. Síntese final. As 5 dicas que eu trouxe são práticas e acessíveis. Decidir soltar, praticar gratidão, gastar com intenção, investir em si sem gastar e valorizar o tempo. Juntas, elas mudam menos a conta bancária em curto prazo e mais a qualidade dos seus dias. E, honestamente, é essa transformação que, para mim, valeu cada pequeno ajuste que fiz. Meu convite. Experimente por uma semana, registre as suas percepções e mantenha o que funcionar. Você não está se comprometendo a uma doutrina, está testando uma série de passos que podem devolver espaço à sua vida. E se não funcionar para você, tudo bem. Cada caminho é pessoal. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se quiser continuar, clique no vídeo que está aparecendo agora. Nessa sequência, eu falo sobre como transformar economias de tempo em projetos que trazem significado. É a continuação prática perfeita para quem quer ir além das mudanças iniciais. Obrigado por estar aqui e por dedicar atenção ao que, no fim das contas, é o recurso mais valioso que temos: o tempo.